Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira unidade da nossa disciplina, sobre os marcos regulatórios do patrimônio cultural. Nesta unidade, vamos nos aprofundar nos dispositivos constitucionais que garantem a proteção, promoção e salvaguarda desse valioso legado. Vamos entender como a Constituição Federal de 1988 reconheceu a diversidade cultural do nosso país e ampliou o conceito de patrimônio para além dos bens materiais. Além disso, vamos descobrir como a Constituição atribuiu competências e responsabilidades aos entes federativos na gestão do patrimônio cultural. Vamos lá? Antes de mergulharmos nos dispositivos constitucionais, é importante compreendermos a diversidade cultural presente em nosso país e a importância de preservar e valorizar o patrimônio. A diversidade cultural é um dos pilares da identidade brasileira. Nossa nação é composta por diferentes grupos étnicos, tradições, manifestações artísticas, religiosas e muitos outros elementos que formam o nosso patrimônio cultural. O que vocês acham que compõe esse patrimônio? Quais são os bens que vêm à mente quando falamos em patrimônio cultural? Além dos bens materiais, como monumentos históricos e sítios arqueológicos, o patrimônio cultural também abrange elementos imateriais, como práticas, conhecimentos, saberes, festas e celebrações populares, danças, músicas e muito mais. Vamos ver como a Constituição de 1988 trouxe essa ampliação do conceito de patrimônio? O artigo 216 da Constituição Federal é fundamental para entendermos como o nosso patrimônio cultural é reconhecido e protegido. Vamos analisar esse artigo com mais detalhes? O artigo 216 da Constituição Federal estabelece que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, aos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: inciso 1, as formas de expressão. Inciso 2, os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. E inciso 4, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Inciso 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Como podemos ver, o artigo 216 define o que é considerado patrimônio cultural brasileiro e estabelece as formas de proteção e promoção desse patrimônio. Essas formas incluem o tombamento, o registro, o inventário, entre outros instrumentos. É importante ressaltar que a Constituição reconhece tanto o patrimônio material quanto o imaterial, valorizando a diversidade cultural do nosso país. Agora que já entendemos como a Constituição reconhece e protege o patrimônio cultural brasileiro, vamos falar sobre as competências e responsabilidades dos entes federativos na gestão desse patrimônio. Os artigos 23, 24 e 30 da Constituição Federal estabelecem as competências e atribuições dos entes federativos, ou seja, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na área da cultura e do patrimônio. O artigo 23 trata das competências comuns. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Já o artigo 24
trata das competências concorrentes. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, inciso 9º, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Já o artigo 30 trata das competências municipais. Compete aos municípios, inciso 9º, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Essa divisão de competências tem como objetivo promover a cooperação entre os diferentes níveis de governo para a proteção e valorização do nosso patrimônio cultural. Cada ente federativo tem suas atribuições e responsabilidades, e é importante que atuem de forma integrada para preservar a nossa riqueza cultural. Pare agora e tente recordar quais mecanismos de proteção ao patrimônio cultural você conhece na sua cidade ou região. O Sistema Nacional do Patrimônio Cultural é a quinta meta do Plano Nacional de Cultura e tem como objetivo implementar a gestão compartilhada do patrimônio cultural brasileiro, visando a otimização de recursos humanos e financeiros para sua efetiva proteção. Além disso, o sistema atua no desenvolvimento de uma política de preservação do patrimônio que regulamente princípios e regras para as ações de conservação, especialmente na coordenação das ações entre cidades, estados e governo federal e na criação de um sistema de financiamento que fortaleça as instituições, estruture o sistema e consolide as execuções. A meta 5 do Plano Nacional de Cultura é que o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural estivesse implementado em 100% das unidades da Federação e em 60% dos municípios com legislação e política de patrimônio aprovadas até 2017. O IPHAN constrói, em parceria com os governos estaduais e municipais, o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, com uma proposta de avanço disseminada de maneira contínua para os estados e municípios em 3 eixos: a coordenação, regulação e fomento. A coordenação, definição de instância coordenadora para garantir ações articuladas e mais efetivas. Regulação, conceituações comuns, princípios e regras gerais de ação. O fomento, incentivos direcionados principalmente para o fortalecimento institucional, estruturação de sistema de informação de âmbito nacional e fortalecer ações coordenadas em projetos específicos. Nesta videoaula, estudamos os dispositivos constitucionais do patrimônio cultural brasileiro, vimos como a Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de patrimônio para além dos bens materiais, reconhecendo também a importância dos elementos imateriais. Além disso, analisamos os artigos 216, 23, 24 e 30, que definem o patrimônio cultural brasileiro e estabelecem as competências e responsabilidades dos entes federativos na gestão desse patrimônio. Analisamos a meta 5 do Plano Nacional de Cultura, que estabelece o Plano Nacional do Patrimônio Cultural e seus eixos. Espero que vocês tenham compreendido a relevância desses dispositivos constitucionais e como eles são fundamentais para a preservação e valorização do nosso patrimônio cultural. Lembrem-se de respeitar a diversidade cultural e de participar ativamente na proteção do patrimônio. Muito obrigado por acompanhar esta videoaula. Convido vocês a continuar explorando o nosso material didático e a se prepararem para a próxima unidade, em que abordaremos outros aspectos relevantes do patrimônio cultural brasileiro. Até lá e bons estudos!